Começa agora o segundo episódio do nosso podcast Conectando-se à Verdade, aprendendo a combater as fake news. Hoje estamos com a presença da nossa professora Joana Souto, que vai dar continuidade ao debate sobre as fake news. Boa tarde, professora Joana. Vamos dar início ao segundo episódio do nosso podcast e, como vocês já viram, temos a presença da nossa professora Joana Souto. Joana, por que é tão difícil diferenciar uma notícia verdadeira de uma fake news hoje em dia na internet? Olá, gente. Primeiro queria agradecer às meninas, a Thalita e a Iris, pelo convite, assim também como o professor Eros, que tem encabeçado esse projeto tão importante para o tempo atual, né? Tem um conceito, né, que ele é bem estudado e assim tem sido aprofundado de um tempo para cá, tanto pela sociologia quanto pela filosofia, enfim, por essa área da humanas, né, história, de forma geral, que é o pós-verdade, né? Essa dificuldade de entender o avanço tecnológico, essa construção de narrativas, às vezes bem potentes, assim, elas botou a gente nesse cenário de pós-verdade. Porque assim, a verdade, ela tem um pós dela, ela vai muito além, ela vai, tá entendendo assim, é uma coisa, uma coisa falsa, de tanto ser repetida, de tanto ser compartilhada, né, um termo atual de compartilhamento, ela passa a ser verdade. Assim, por isso que esse conceito de pós-verdade, ele caracteriza, sedimenta bastante o que a gente vive hoje na internet e às vezes até no dia a dia mesmo, até para além da internet. Eu acho que a fake news ela já está em um momento assim, com o crescimento das redes sociais, né, e tudo mais, a gente já vive o tempo todo, assim, às vezes até se questionando, aquilo que eu sabia, será que é tão verdade assim? E assim, a forma de entender de como é que a gente pode diferenciar isso é ter uma certa cautela, mas sempre, eu acho que como eu assisti, né, o último episódio do professor Renilson, de buscar nas fontes, de tentar entender o contexto e tal, enfim, porque senão você fica muito, você fica, como é que eu posso dizer, não é nem ingênuo, assim, você fica desprotegido diante desse cenário de fake news, assim, e ainda mais assim, a gente vivendo num cenário de uma extrema-direita crescente no nosso país, que se usa, né, se vale desses artifícios da internet, de saber usar bem a internet, de saber viralizar, que às vezes você não sabe como, às vezes eu mesmo me sinto desprotegida de não sei como desmentir, entende? A possibilidade, a forma que eles criam e tal, é complicado. Por isso que a gente tem que ver, assim, a gente tem que usar a internet ao nosso favor. Porque você vê hoje uma inteligência artificial, se ela pegar a moldura do seu rosto e colocar lá, você consegue fazer inúmeros vídeos fingindo que é você, né? Você deixa a gente vulnerável, literalmente, vulnerável. Você pega, faz uma montagem, e assim, tem gente que pode usar até só por brincar, né? Uma brincadeira aqui e tal. Eu e o artista que eu sonho, tal, tirar uma foto com ele, só que tem gente que pode usar isso de uma forma muito mais leviana, né? Criminosa. E eu acho que a gente tem que discutir mais isso, falar mais sobre isso, trazer isso para a escola, né? Porque, querendo ou não, essas situações dessa pós-verdade acaba, de certa forma, um exemplo, às vezes você atende uma ligação, é do banco, e você fica com aquele medo. Cara, será que é do banco mesmo? Sabe, a tecnologia, ela traz essa série de golpes, eles vão melhorando de uma forma que hoje a gente está vendo no Brasil mesmo, morte infantil, porque o pessoal surtou e acha que a vacina faz mal. Então, tá entendendo assim, essa questão da pós-verdade. Não, se você tomar, você vai ter, sei lá, um infarto, ou o filho pode acontecer alguma coisa, que na verdade não, é só um cenário que a tecnologia, né,
esse avanço que é bom, né? Não estou falando aqui contra o avanço tecnológico, não é isso. Eu acho que quem viveu a era da década de 90, que para você precisar ligar para alguém, tinha que se dirigir até um orelhão, com aquele coisa, então cidade pequena como a nossa, e até a Telpa, na antiga Telpa, para poder atender a ligação. Acho que o celular, ele democratizou muito mais o acesso, né? Só que a gente precisa ter cuidado, porque nem todo mundo nem todo mundo vai usar honestamente essas novas tecnologias. Exatamente. É muito boa a sua colocação, Joana. E a nossa próxima pergunta é: quais são os riscos sociais e políticos mais graves que são causados pela disseminação de notícias falsas? Como eu falei anteriormente, né, para mim hoje eu acho que a natalidade infantil por falta de vacina é uma coisa surreal. As pessoas estão mesmo assim, não querem mais dar vacina nas crianças, e é uma coisa. O Brasil era referência mundial sobre, né, a questão da vacinação, né, em campanhas de vacinação. Hoje em dia você vê um número crescente de pais que se recusam a vacinar os filhos, e isso é preocupante, porque a gente vai ter uma taxa de natalidade, de morte mesmo infantil muito alta, né? A gente precisa ter esse cuidado, né? O aumento também de doenças como HPV, né? Para o pessoal que tem uma vida sexual ativa, o aumento de HPV porque não quer mais tomar vacina, entendeu? Tem também aí, a gente pode ver nessa questão muitos casos assim que eu acho que a gente tem que ter essa preocupação. Acho que o primeiro caso, não lembro o nome da moça agora, o primeiro caso de fake news assim aberta na televisão foi de um blog em uma cidade. Uma criança foi estuprada lá, e esse blog fez um retrato falado, e esse retrato falado disseram assim: nossa, parece com íris. E o pessoal foi lá, arrancou essa mulher de dentro de casa, linchou essa mulher, tá entendendo? Matou, literalmente, os vídeos terríveis, assim. O pessoal passava de moto por cima dela e tal. Enfim, acho que foi o primeiro caso de disseminação de fake news no Brasil, que essa mulher veio a falecer e tal, tem uma família, uma filha, uma senhora, uma pessoa boa, assim, depois que mataram, né, que foram investigar, e assim, era uma mulher trabalhadora, que, enfim, um retrato falado, que ninguém sabe de onde é que surgiu. Os populares foram lá e fizeram, né, justiça com as próprias mãos. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, assim, porque a fake news, essa disseminação de fake news, ela traz muita coisa ruim, né, para a gente enquanto cidadão social que vive dentro de uma coletividade, certo? Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, porque eu estou vulnerável a isso, vocês estão, todos nós estamos, né? Dentro dessa vulnerabilidade, e por isso, assim, que mais que nunca eu defendo o marco, né, assim, da internet, a regulamentação das redes sociais, porque é uma forma da gente punir, orientar, denunciar, né, e vigiar. A gente precisa vigiar, porque como é que pode? Eu vou lá, invento uma fake news de Thalita, boto lá na rede social, bababá, e não tem rede social, porque assim, daqui que, sei lá, você faz inventa uma fake news, bota lá na rede social, aí eu sou a lesada, né, fui lesada pelaquela fake news, entre em contato, sei lá, com o Instagram, com o Facebook, com o Twitter, com qualquer rede social. Daqui que eles venham tirar essa informação, cara, já tem feito um estrago na minha vida. Exatamente. Né? Assim, na vida de qualquer um que passa por aquilo. É complicado, sabe? A nossa próxima pergunta, Joana, é: de que forma combater as fake news pode fortalecer na cidadania e democracia, assim, em nossa comunidade? Então, voltando mais uma vez, né? Uma sociedade. É porque é engraçado, você olha para os números, né?
No mundo, o Brasil era antes o que mais usava o Facebook. O Brasil hoje é o país que mais usa o WhatsApp. Se você pegar o WhatsApp, é uma empresa americana nos Estados Unidos, aí, que, assim, não estou dizendo que é um exemplo para ninguém, mas assim, os Estados Unidos, eles não usam o WhatsApp. Tá entendendo? Por mais que seja lá, eles não gostam de usar. Entende? Então, assim, o brasileiro, a nossa forma sociável, é muito mais fácil de entrar nesse jogo, na verdade, assim, deixa eu até retificar, até que seja muito mais fácil, mas a gente abraça essas tecnologias, essas redes sociais, de uma forma muito maior que outros países. Então, é muito mais fácil você cria uma fake news, aí vem lá no compartilhamento, manda para 5 pessoas. Hoje em dia já é mais recluso, né? De tanto o sistema judiciário brasileiro cair em cima, brigar, pautar, discutir isso, já é muito mais. Mas antes você, no primórdios do WhatsApp, você selecionava lá 15, 20, 30 pessoas e encaminhava a mensagem. Então, muito rápido se espalhava. Era muito rápido de se espalhar uma fake news. Né? Você contratava robô, se você trabalhava com isso, você contratava robô e espalhava assim, as fake news. Então, assim, é importante que existam leis que regulamentem isso de uma forma muito mais severa, porque nem só a fake news, mas essas redes sociais, a pedofilia é muito mais aberta, né? Essa questão de intolerância, de vários tipos, de homofobia, lesbofobia, enfim, traz uma amplitude muito grande. Então a gente precisa de rigor em cima dessas plataformas para que a gente se sinta seguro, né? Consiga se afastar cada vez mais desse ambiente de pós-verdade. E assim, e só através de uma regulamentação do Estado, né? Do Estado brasileiro que a gente vai conseguir, porque é muito difícil para mim, uma cidadã comum, né, uma cidade pequena, lutar contra, sei lá, Elon Musk no Twitter, né, que dá uma ênfase muito maior a conteúdo de extrema-direita. Assim, como é que a gente faz? Né? Então, assim, a gente precisa desse rigor dessas leis para controlar, né? Vigiar, como eu sempre digo, não é cessar minha liberdade de expressão, de nada, mas você tem liberdade de falar o quê? Mas você tem que ter também a punição pelo que você fala. Se o que você fala é contra direitos humanos, contra a honra, contra qualquer coisa de outra pessoa, então assim, o ser cidadão, cidadania é isso. É eu ter responsabilidade sobre o que eu estou falando. Eu não posso simplesmente chegar e dizer, Thalita, eu acho que Thalita cometeu tal crime e não ser responsabilizada sobre isso, sabe? Então, assim, a gente precisa, né? A gente precisa pedir de uma forma muito mais dura essa regulamentação, porque só assim a gente consegue salvar a nossa democracia mesmo, fugindo desse patamar de pós-verdade. E, Joana, assim, você quanto Joana Souto, com base assim, nas experiências que você já teve e tal, qual conselho você deixaria para a pessoa que está assistindo o nosso podcast agora nesse momento, sobre as fake news e etc? É uma coisa que, né, o professor Renilson falou antes e volta a repetir. Pesquisem, gente, olhem as fontes, né, vejam se é verdade. Porque assim, às vezes você vê, ainda mais no ambiente digital, influência tal, eu gosto muito dele, que ele fala e tal. Só que assim, é bom analisar, cara, será que você gosta dele por quê? Porque ele fica divulgando tigrinho, aí divulga tigrinho, divulga outra fake news, você vai acreditando, você vai se levando por isso. Então assim, pesquisem, olhem as fontes, entendeu? Antes de sair, por mais que alguém traga uma ideia para você e diga assim, não, eu concordo com essa ideia que esse cara falou, tal, mas, cara, será que o que esse cara falou é real? Né? Porque é isso, assim, a gente está num ambiente muito crítico na internet.
E de todos os lados, né? Porque a fake news, as mentiras, elas são uma forma, né? Ela é muito mais fácil se espalhar e, como eu disse, faz estrago. Aí para você reverter é complicado. Então, assim, tenham cuidado com quem você segue, tenham cuidado, né, a quem você deixa seus dados, tenham cuidado com tudo isso. Assim, a internet, ela não era para ser uma terra sem lei, né? Mas dependendo do ambiente que você se insere, fica complicado você se defender. Exatamente. A gente vai finalizar agora a nossa entrevista com a professora Joana, agradecendo por ter aceitado o nosso convite e por ter se feito presente hoje nesse diálogo, né, que a gente teve, que é muito importante e traz uma grande reflexão, né? Exatamente, traz uma grande reflexão para a sociedade, para que vocês fiquem ligados e prestem atenção no que vocês veem por aí, pela internet, porque, como ela disse, não era para ser, mas é uma terra sem lei. Agradecemos também, né, pelas pautas que a senhora levantou, as experiências compartilhadas e que possamos praticar isso regularmente. Agradeço mais o projeto, parabéns meninas. Obrigada. E espero que perdure aí por muito tempo. Encerramos por aqui mais um episódio do nosso podcast. E lembrem-se, antes de compartilhar, verifique sempre a fonte na qual você está vendo essa informação. Até o próximo episódio do Conectando-se à Verdade.